Olá, no IES Web Talk hoje nós vamos falar sobre o aluno do século XXI. Eu sou Regina Madureira, coordenadora editorial daqui da International School. E eu sou Henrique Macedo, editor de conteúdo da International School. Falando um pouquinho sobre o cenário atual da sociedade, da educação e desse aluno que faz parte de todo esse projeto, como que a gente vê hoje a sociedade e como está sendo feito todo esse processo de ensino-aprendizagem com esse aluno? É isso que nós vamos conversar hoje. Nós pensamos sempre sobre a necessidade do aluno, a necessidade de fazer essa transformação desse aluno para que ele consiga lidar com todos os desafios que ele vai ter ao longo da vida, né? Principalmente durante esse século XXI aí que nós estamos vivendo. Exato. E a gente identifica que a escola, os professores e os alunos estão em momentos diferentes, né? Nesse cenário do século XXI. E que os alunos que nós estamos educando hoje, eles no futuro vão trabalhar em profissões que ainda nem existem, né, Regina? Sim. Por causa a tecnologia está massiva nas nossas rotinas. A gente precisa muito pensar de uma forma macro como a gente vai trazer a educação para esse aluno e prepará-lo para coisas que a gente nem sabe que vão existir, né? A gente não sabe o que vai existir, tem coisas que já existem que a gente previa, mas muitas vezes podem ter passado da nossa percepção, né? Eu lembro que muitas vezes a gente falava assim, no futuro as máquinas, no futuro. Se a gente parar para pensar e analisar, o futuro já está agora. Nós temos várias coisas e várias tecnologias que nós utilizamos que antigamente a gente não utilizava. Eu nem imaginava que existiria, né? A gente nem imaginava que ia existir. Por exemplo, vários aplicativos que fazem coisas diferentes para facilitar a sua vida ou não. Ou seja, esse futuro, como será o futuro, eu acho que a gente tem que pensar que o futuro já está agora. A revolução tecnológica que existiu, ela já permeia aqui. Uhum. E será que a gente está preparando esse nosso aluno? Será que esse aluno que é nativo digital, ele está sendo preparado pela escola? Será que a escola e o aluno já estão conversando? Será que a gente fez essa reflexão ao longo do tempo, avaliando tudo que foi modificado, tudo que foi implementado dentro dessa sociedade? Isso é extremamente importante a gente avaliar, porque como que a gente prepara o cidadão para o futuro e para os desafios se a gente não avalia quais serão os desafios no futuro e quais estão sendo os desafios agora, né? A gente percebe que, por exemplo, o aluno de hoje, ele tem toda a tecnologia na mão. Eu acho que tecnologia é o eixo principal, porque a gente sempre fica na dúvida se a tecnologia ela vai ou não substituir o ser humano, né? E no panorama de sala de aula, a gente vê que isso ainda não foi pensado, né? A gente está vendo a tecnologia entrar dentro da sala de aula através de aplicativos, o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, mas não vai substituir aquilo que o ser humano tem, que é colaboração, o senso de trabalhar em comunidade, coisas muito virtuais que a gente não consegue transmitir para as máquinas ainda, né? Exatamente. Por exemplo, pensamento crítico, a comunicação, colaboração, todas essas competências do século XXI que já foram estudadas, né? Já foram levantadas pelo National Research Council, elas existem, elas precisam ser desenvolvidas. Porque se você parar para pensar, tudo que pode ser sistematizado, a máquina consegue fazer, a máquina já faz. Então, se você para e pensa que algumas profissões que vão existir no futuro, elas não existem agora, e algumas profissões que existem agora não vão existir no futuro, como que eu preparo esse ser humano que vai fazer parte dessa sociedade, que vai conviver com isso? Eu acho que como está a sociedade agora, né? Essa transformação violenta que ela passa, a gente tem atualizações, mesmo aplicativos, conduta, modo de pensar todo dia praticamente, né? E com o estado de globalização, a gente passa a ter conhecimento sobre o pensamento de outras nações. E aí rola uma troca que é impossível acompanhar essa mudança, né? Exatamente. Eu creio que nós temos que pensar realmente em como fazer com que esse cidadão, né, global vá conseguir lidar com todos esses desafios de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fluida, né? E com pensamento crítico, que é o principal, né? Exatamente. Hoje, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Né? Você está em algum lugar, você pega,
abre o seu aplicativo, né? Abre o seu browser, coloca o que você quer descobrir e vem a informação. Mas será que eu estou fazendo a pesquisa correta? Será que esse adolescente, eu estou indicando para ele como fazer essa pesquisa, como não fazer, como verificar esse tipo de informação? A gente vê que, por exemplo, hoje eles têm acesso a várias plataformas de vídeo, por exemplo, que são instantâneas. Tem vídeos lá que em menos de 20 minutos tem 300, 400 visualizações. Exato. E assim, isso é um pace of life, um ritmo, um ritmo muito frenético. Que tipo de informação que está sendo transmitido ali, né? Exatamente. De onde vem essa fonte, se é confiável, se não é. Como vai contribuir para a formação dos alunos e da sociedade como um todo, né? Exatamente. Essa alta velocidade, essa intensidade das mudanças causa uma imprevisibilidade. Então, muito grande, precisamos realmente pensar em como preparar esse cidadão. Não só imprevisibilidade, também hoje os componentes são muito complexos. Uma tomada de decisão, uma seleção, ela depende de vários outros fatores, né? Isso precisa ser pensado com muita cautela, porque são diversos pontos de vista que vão formar uma coisa que vai reger algo no futuro, né? Exatamente. É muita responsabilidade. E agora nós pensamos de como está a sociedade, quais serão as necessidades, os desafios, mas esse aluno também, né? Como engajá-lo? Quem é ele? Chegamos no ponto de quem é ele? Quem é essa pessoa que está ali no processo de ensino-aprendizagem, que a gente sabe que, né, o processo de ensino ele é público, mas de aprendizagem é individual. Exato. E como fazer com que ele tenha todo esse tipo de informação, todo esse tipo de formação para realmente lidar com esses desafios, mas quem é ele? Como e o fazer? que ele espera, né? E o que ele espera? Porque hoje, com esse avanço e que essa velocidade de informações e o fácil acesso à informação, ele consegue formar pontos de vista sem precisar de um adulto, né? Sem precisar de ter alguém controlando esse aprendizado dele, o que é um pouco perigoso, né? Por isso a gente tem que falar sobre o papel da escola no processo de formação dos alunos. E por ele conseguir esse tipo de informação e conseguir se formar sozinho, entre aspas, ele também espera coisas da escola, né? Hoje a gente sabe que a necessidade é totalmente diferente. Será que a escola acompanhou? Será que o processo acompanhou? Hoje nós temos um aluno que ele tem tudo na mão. Ele tem acesso à informação na mão, ele tem escolhas de filmes, séries, música, que ele faz a própria escolha, certo? Ele é o protagonista até de definições de como vai ser o vídeo, como vai ser o final de um filme. Exatamente. E aí, de repente, eu coloco esse aluno que tem isso na sociedade, esse é o dia a dia dele, esse é o cotidiano dele, e eu coloco ele em um momento em que ele não é o protagonista. Exato. Será que isso engaja? Eu não sei se isso vai engajar, porque é a questão da expectativa e realidade. O que eu espero? Se o meu ritmo de vida é esse, eu escolho tudo isso, eu escolho o avatar que eu vou jogar no meu videogame, eu escolho tanta coisa, e de repente, no meu processo de ensino-aprendizagem, eu não sou o protagonista, mas constantemente eu sou. Então é uma quebra de paradigma muito grande com esse aluno, dentro desse universo dele. Aí a pergunta, aí vem a provocação, será que a gente precisa quebrar esse paradigma ou será que a gente tem que acompanhar essa fluidez da sociedade? Exatamente. Né? Será que a educação não precisa acompanhar essa fluidez, então, para engajar? Porque imagina uma pessoa, um aluno, que escolhe tudo e de repente ele é passivo. Normalmente ele já é ativo, ele faz todas as escolhas, ele está sendo criado para fazer todas as escolhas e de repente eu peço uma passividade dele que ele não está acostumado. Ao passar por uma porta, todo o cenário muda, né? Ele está acostumado a que respeitem a sua individualidade, ele está acostumado com o método prático, interativo de lidar com as coisas fora do contexto de sala de aula. E quando ele entra para a sala de aula, será que ele está tendo o mesmo aproveitamento e as mesmas ferramentas para poder lidar, né? Exatamente. É uma questão que a gente precisa analisar.
será que essa prática não vai ter que ser revista? De alguma forma, será que não é isso que pode engajar mais o aluno? Porque esse processo de formação, ele precisa ser revisto, porque ele tem objetivos. Então, essa é a grande questão dentro da educação. Como que a gente consegue, o que o aluno quer da escola, e no sentido de querer, é no sentido de engajar, como que é esse engajamento dentro da escola e como que está sendo feito esse engajamento. Porque hoje, novamente, não é a mesma necessidade que ele tem de antigamente. Antigamente a escola era formada para aqueles cidadãos que iam ser formados, então tinha uma conversa, né? Hoje, será que a gente mantém essa conversa? Porque a gente pode já estar fazendo isso, mas é sempre boa essa reflexão da prática. E como atualizar essa conversa, né? Exatamente. De maneira que seja interdisciplinar, principalmente. Porque antes falava-se muito de esferas de conhecimento, né? E hoje ele precisa combinar os conhecimentos que antes eram fragmentados para poder resolver coisas que tá ali fora da sala de aula, né? Pensando já naquele futuro que a gente falou. Exatamente. Se eu tenho uma máquina que vai sistematizar tanta coisa, então automaticamente eu tenho que pensar naquilo que a máquina não vai conseguir fazer. Que é todas essas competências e habilidades. Será que eu estou desenvolvendo essas competências e habilidades dentro da sala de aula para preparar esse aluno? Sim, né? Ele mesmo vai analisar a situação e de acordo com a experiência de vida que ele tem, porque a gente não pode considerar que o aluno não é um saco vazio, né? Ele traz coisas para a sala de aula para agregar. Então, baseado nesse background que ele tem, como é que ele vai analisar os dados e propor uma solução que é plausível para ele, né? Exatamente. E essa é extremamente importante quando você fala que ele já traz. Ele traz. Cada vez mais ele traz, porque ele está interfaceando com a sociedade cada vez mais. O adolescente, ele cada vez tem um papel significativo na sociedade. Mesmo não sendo força de trabalho, mas ele tem um papel significativo, ele faz algumas modificações. Então é extremamente importante que ele tenha uma possibilidade de avaliar diferentes visões dentro de um assunto só. Que é essa questão do pensamento crítico, ele pensar como solucionar esse problema e qual que é a melhor maneira para fazer essa solução, né? E comparar conceitos também com exemplo prático. Conseguir trazer para a vida real todos aqueles conceitos e todas aquelas informações de uma maneira prática. Porque eu sei isso, mas onde eu aplico? Como eu aplico? E se ele vai conseguir aplicar quando ele sair do ambiente da escola? Quando ele estiver lá no dia a dia dele, fazendo as atividades fora da sala de aula, ele vai conseguir interpretar o que está lá fora e aplicar de forma prática. E o laboratório é a escola, é a sala de aula. Pensando nas atividades propostas dentro da sala de aula, elas estão desenvolvendo isso no aluno? Exato. Será que elas estão realmente engajando dessa forma? É uma das coisas que a gente precisa pensar e precisa avaliar. Além disso, é um cidadão global, ele tem uma cidadania ativa, é uma das competências, uma das habilidades que a gente quer participar com esse aluno. Ele precisa trazer essa diversidade cultural dele para dentro da sala de aula, para poder fazer sentido, é aquilo que a gente estava conversando, que ele tem um background, e se a gente ignorar isso dentro do contexto de sala de aula, ele não vai sentir, ele não vai se identificar com o que está sendo tratado ali dentro, né? Ele não vai fazer parte, né? Quando você não faz parte. Ele não vai se reconhecer no que ele está fazendo, e quando ele for para a sociedade, ele vai pensar, meu Deus, qual é a minha identidade real, né? Porque eu tive que deixar um background para poder ter uma outra visão que não pertence a mim, né? Exatamente. E eu creio que essa parte de desenvolvimento realmente de cultura, nós estamos falando de um cidadão que é extremamente globalizado. Hoje ele joga o videogame com pessoas ao redor do mundo. Exato. Ele aprende idiomas, ele aprende idiomas, exatamente. Como fazer isso? Tudo isso por meio da língua. Exato. Por que a gente não pode fazer com que ele aprenda uma língua de uma maneira realmente efetiva, né? Uma língua franca? Ou seja, como que a gente faz com que ele aprenda tudo isso por meio de uma outra língua, para ele adquirir essa língua como dele? Exato. Né? A gente já sabe que é possível porque vários alunos, nossos alunos, eles
dizem que conseguem aprender da interação com jogos, né? Então, a gente só precisa pensar no que está acontecendo no aluno fora da sala de aula e tentar transportar isso para dentro do contexto de sala de aula. Exatamente. Não tem como desvincular, né? Não tem como desvincular. E a língua é um tipo de comunicação com o mundo e com o meio. Então é uma coisa que a gente também precisa pensar. Ele já tem contato com essa língua, né, constantemente. E esse desenvolvimento é extremamente importante. Ele precisa ser um cidadão do mundo. Ele precisa ser um cidadão global. Exato. Né? E a gente falou sobre o papel do aluno agora. E o papel do professor? Como que fica esse professor, né? Como mediador, como instigador desse conhecimento. Exato. Porque na época da didática de Comênio, o professor era aquele que ia transmitir a informação, ele era o detentor da informação. E hoje a gente viu que esse panorama teve que mudar por causa das modificações da sociedade, né? Então, e não que seja um modelo bom ou um modelo ruim, mas é um modelo que existe. E hoje, a situação real. E hoje a gente precisa ver se os modelos que a gente utiliza, se eles vão ao encontro daquela necessidade do aluno, que o aluno vai ter no futuro, e se é isso que o aluno espera da escola. Exato. Porque se ele espera aquilo, ele é engajado e ele começa a ter noção e consciência desse processo, ele faz parte desse processo e automaticamente o processo se torna mais fluido. Então, como que esse professor vai engajar esse aluno e vai ter todas essas vertentes, né, dentro da sala de aula? Exato. E pensando sempre no output, que é o quê? O que o aluno vai trazer para essa sociedade e como que ele vai trazer essas coisas para a sociedade. Como ele vai traduzir o que ele vê dentro da sala de aula para a sociedade. Né? Exatamente. O professor que vai ser o guia, né, o motivador, o condutor. Totalmente. Aquele que vai proporcionar essas necessidades, na verdade não necessidades, né? Mas ele vai proporcionar essas situações para esse aluno, para ele desenvolver todas essas competências e essas habilidades. Então hoje, se a gente para fazer uma comparação, nós precisamos então transformar o aluno num ser crítico, com criatividade, com várias competências que são específicas para o mundo futuro, o mundo atual e futuro, como nós falamos. Para inovar, né? Para inovar. E ele mesmo vai ter que identificar quais são as necessidades dele. O professor não consegue ditar mais. Ele precisa identificar quais são as necessidades dele para ele conseguir pegar essa necessidade e aplicar no dia a dia, né? Bom, então essa foi a nossa sessão do IS Web Talk de hoje, falando sobre o estudante no século XXI, e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!